uma paz obscena. Talvez seja essa a circunstância mais delicada quando pensamos na prolongada guerra na Ucrânia. Porque há momentos históricos em que a paz não aparece, infelizmente, como uma redenção, nem sequer como justiça, nem como uma reparação. Aparece muitas vezes como uma escolha que é trágica, uma escolha que pode salvar o que resta, mas que também obriga a aceitar uma perda que pode ser insuportável. Para pensar isto, talvez seja útil regressar à mitologia grega antiga, a Homero, à sua Odisseia, a Ulisses, obrigado a atravessar um estreito guardado por dois monstros. De um lado, Sila, um monstro com 6 cabeças, instalado numa rocha alta que rapta e devora marinheiros sem aviso. Do outro, Caribdis, um remoinho que engole o mar inteiro e depois o vomita. Quem aqui entra não perde apenas alguns homens, perde o navio inteiro, perde toda a sua tripulação. Ulisses é aconselhado por Cice, uma feiticeira, a navegar mais perto de Sila, ou seja, a aceitar uma perda brutal, mas limitada, para evitar a destruição total. 6 companheiros de Ulisses são devorados vivos. Ulisses não sai ileso. Ele próprio diz que foi a coisa mais terrível que viu com os seus próprios olhos. Mas o navio, esse continua. Alguns sobrevivem. Esta não é, e eu sei disso, uma metáfora confortável. E é precisamente por isso que pode ajudar as circunstâncias da Ucrânia, encurralada entre dois monstros. Sila seria negociar agora. Aceitar perdas territoriais dolorosas, admitir mesmo que parcialmente uma nova realidade territorial criada por esta invasão russa. Abrir uma ferida política interna dificílima de fechar junto dos ucranianos. Mas como explicar a paz a quem perdeu familiares? Como explicar as concessões a quem vive e viveu sob a ocupação? No fundo é isto. Como pedir a uma cidade invadida que aceite que a justiça completa talvez não chegue. Mas Caribdis seria prolongar a guerra sem horizonte. Mais destruição, mais mortes, mais deslocados, mais desgaste económico, mais risco de escalada, mais uma geração sacrificada à espera de uma vitória que pode não chegar nunca nos termos prometidos. Este, parece-me a mim, é o ponto central. A escolha não entre uma paz boa e uma guerra má, ou uma guerra boa, é entre alternativas terríveis. E quando as alternativas são terríveis, a primeira pergunta não deve ser apenas negociar ou não negociar. A primeira pergunta deve ser, existe ou não uma arquitetura diplomática capaz de tornar a travessia possível. Falo de uma negociação que não começa no momento em que se assina um acordo. Começa antes. Começa na definição de quem se senta à mesa. Quem representa quem medeia, quem garante, quem fica de fora e quem pode falar sem destruir politicamente a própria possibilidade de falar. A história mostra que a forma de mesa ou da mesa importa quase tanto como o conteúdo discutido. Recordo, por exemplo, em 93, nos acordos de Oslo, o problema era precisamente a representação. Israel não reconhecia a OLP como um interlocutor legítimo. Aliás, falar abertamente com Yasser Arafat era politicamente impossível, porque a própria pergunta sobre quem representava os palestinianos era explosiva. A solução foi o segredo. Oslo avançou porque durante algum tempo se silenciou a questão da representação. A mesa existiu porque a sua existência foi protegida da exposição pública. Em 2015, mais recente, num acordo nuclear envolvendo o Irão, aconteceu quase que o contrário. A negociação só ganhou peso porque a representação estava formalizada e visível, o chamado modelo P5+1. Isto é, os 5 membros do Conselho Permanente de Segurança da ONU, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, mais a Alemanha. Neste caso, não foi o segredo que deu força ao processo, foi a visibilidade, foi a legitimidade da própria geometria do processo. Ou seja, num caso, Oslo escondeu quem estava à mesa para que a mesa pudesse existir. No outro, o acordo com o Irão expôs quem estava à mesa para que o acordo tivesse peso suficiente. O segredo foi condição num caso, a visibilidade foi garantia no outro. Isto mostra, parece-me, uma coisa essencial. A arquitetura diplomática não é neutra. Ela define o que é possível antes de qualquer conteúdo ser discutido. É aqui que se pode eventualmente pensar numa forma europeia para a Ucrânia, aquilo que eu sugiro como o E3+1. O E3 seria composto por Reino Unido, França e Alemanha. 3 países com pesos diferentes e funções também elas diferentes. O Reino Unido poderia, eventualmente, funcionar como uma ponte entre a Europa continental e o oeste transatlântico. Continua a ter uma relação especial com os Estados Unidos,
é uma potência nuclear e é membro também do Conselho Permanente de Segurança da ONU. Mesmo fora da União Europeia, continua a ser uma peça central na segurança europeia. A França, por seu lado, representa outra dimensão, uma certa autonomia estratégica europeia. Também é potência nuclear, também tem assento no Conselho Permanente de Segurança da ONU e tem insistido, historicamente, na ideia de que a Europa não pode ser apenas uma extensão de Washington. A Alemanha, o terceiro parceiro, por sua vez, não é potência nuclear, nem sequer tem assento permanente no Conselho de Segurança, mas é a maior economia europeia e, mais do que isso, carrega sobre os ombros o peso político do mundo europeu do pós-guerra. A Alemanha representa a reconstrução, a integração, a história económica e a memória traumática da Segunda Guerra Mundial. Este triângulo, em minha convicção, teria muito a ganhar com um quarto elemento, e talvez seja um pouco mais provocador. Falo da Finlândia. E porquê a Finlândia? Porque a Finlândia é ao mesmo tempo membro da NATO, vizinha direta da Rússia e sobrevivente de uma experiência histórica muito particular, de negociar concessões territoriais dolorosas em condições profundamente desfavoráveis para preservar a sobrevivência do seu Estado. Em 1940, depois da Guerra de Inverno, a Finlândia teve de ceder territórios à União Soviética. Não foi uma escolha limpa, não foi uma paz feliz, não foi uma vitória moral, não foi sequer que nós podemos chamar como uma boa saída. Foi uma decisão tomada num contexto em que as alternativas eram todas elas brutais. Porquê? A ajuda britânica era impraticável, uma aliança com a Suécia não fora aceita por Moscou, nem sequer por Berlim, e o destino esperado dos Estados Bálticos já começava a mostrar o que podia acontecer a quem ficasse sozinho perante a pressão soviética. A memória finlandesa é, portanto, uma memória trágica. Não é apenas a memória de uma cedência territorial, é a memória de um Estado que teve de decidir quando já não existiam alternativas limpas. E essa memória coloca uma pergunta que também assombra a Ucrânia. Não é apenas saber se se deve ou não negociar, é saber quando é que negociar deixa de ser uma rendição e passa a ser preservação do Estado. Cautela, isto não significa, não estou a dizer isso, que a solução finlandesa serve ou deve servir de modelo para a Ucrânia. Não serve. A Ucrânia tem a sua própria história, a sua própria guerra, a sua própria sociedade, tem os seus próprios mortos e os seus próprios territórios ocupados. Nenhum paralelo histórico deve ser transformado em receita. Mas a Finlândia poderia acrescentar uma coisa importante à mesa: memória histórica. A memória de quem sabe que uma paz pode ser amarga, imperfeita e até injusta ou obscena. Mas ainda assim, essa paz fazer parte de uma estratégia de sobrevivência nacional. É isso, essa é a minha proposta, que justifica este modelo do E3+1. Não para acrescentar apenas mais um país à mesa, mas para acrescentar experiência histórica ao cálculo diplomático. Para que a negociação não seja pensada apenas em termos de força, mas também em termos de custo, tempo, sobrevivência e futuro. Depois desta representação, faltaria, esta é a parte complementar da minha proposta, a mediação. E aqui é preciso distinguir bem as coisas. Em primeiro lugar, um mediador não é um juiz, não decide quem tem razão, não é um árbitro, não apita o fim do jogo. E também não é, necessariamente, um garante. Não é quem promete defender uma parte se o acordo falhar. Um mediador é outra coisa. Um mediador é quem cria condições para que as partes comuniquem antes de aceitarem sequer comunicar. É quem reduz tensões sem as resolver completamente. É quem identifica pontos de convergência que nenhuma das partes quer admitir publicamente que está à procura. A mediação é, muitas vezes, um trabalho que não pode ser feito em público, porque no momento em que se torna visível, pode tornar-se politicamente impossível para quem dela precisa. No caso da Ucrânia, há duas formas, sugiro isso, diferentes de imaginar esta mediação. Uma é operacional e geopolítica, a outra é moral e diplomática. A primeira via é representada pela Turquia. A Turquia é membro da NATO, mas mantém relações comerciais e diplomáticas com Moscou. Aliás, vendeu drones à Ucrânia, mas depois recusou alinhar totalmente nas sanções ocidentais contra a Rússia. Mantém ainda canais com Kiev, mas também com o Kremlin. Nunca rompeu com Washington, mas também não fecha a porta a Moscou. E eu penso que esta ambiguidade pode ser uma vantagem diplomática, porque um mediador útil nem sempre é o mais puro. Muitas vezes o melhor mediador é aquele que consegue falar com todos. A Turquia já mostrou essa capacidade no Acordo dos Cereais de 2022. Provavelmente o acordo mais substantivo e mais relevante desde o início da guerra. Esse acordo não resolveu, evidentemente, o conflito, não trouxe a paz, mas mostrou, isso é muito importante, mostrou que ainda era possível construir uma solução prática, limitada, concreta, entre partes em guerra.
Por isso, a Turquia pode estar no corredor sem pertencer inteiramente a nenhum dos lados. E neste estreito, essa é uma vantagem rara. Mas também queria ser um pouco mais provocador, falando de uma segunda via, uma via que lhe vou chamar mais moral ou diplomática, representada pelo Vaticano. Evidentemente que o Vaticano não tem meios militares, não pode impor garantias, não pode obrigar a Rússia a retirar, não pode obrigar a Ucrânia a aceitar concessões, não pode, e também isto é o mais importante, substituir os Estados, nem as alianças, nem os mecanismos de segurança. Mas a sua força, a força do Vaticano, nasce precisamente de um outro lugar, o lugar da autoridade moral, da tradição diplomática e da capacidade de falar com todos sem ser imediatamente confundido com uma extensão de um certo bloco político ou militar. No momento em que a ONU perdeu grande parte, se não toda, da sua capacidade mediadora e em que a ideia da paz pela força ameaça transformar-se numa continuação indefinida da guerra por outros meios, o Vaticano mantém uma posição singular. Rejeita a legitimação da agressão russa, mas também recusa aceitar que a única saída possível seja a vitória total no campo de batalha. Esta posição do Vaticano é difícil, porque é facilmente mal interpretada. Falar da negociação pode parecer complacência com o agressor. Falar de paz pode parecer traição às vítimas. Falar de diálogo pode parecer ingenuidade perante um regime que violou fronteiras e destruiu cidades. Mas a alternativa também tem de ser dita, e com coragem. Transformar a guerra num horizonte sem fim pode ser moralmente devastador. A pergunta não é apenas o que é justo, é também que custo humano estamos dispostos a aceitar enquanto esperamos pela justiça completa, se é que ela algum dia aparecerá. E é aqui que a primeira encíclica do Papa Leão XIV, a Magnificat Humanitas, ajuda a dar densidade moral a este debate. A ideia de que a paz é mais do que a ausência da guerra, isto é decisivo. Sem justiça, dignidade e atenção às vítimas, pode haver silêncio das armas, mas não há verdadeiramente uma paz. Aplicada à Ucrânia, esta distinção pode ser essencial, porque impede que a negociação seja confundida com simples congelamento ou perdas territoriais, capitulação diplomática ou pagamento moral da agressão sofrida. Temos de ter cautela com estas categorias todas. Uma paz injusta pode calar as armas e ainda assim preparar a próxima guerra. Pode suspender a violência e ainda assim deixar intactas as causas de humilhação, do ressentimento e da insegurança. Pode parecer paz no mapa e continuar guerra na memória. Por isso, o Vaticano não seria o garante da paz. Aliás, talvez nem sequer devesse tentar sê-lo. O seu papel poderia ser mais limitado, mas ainda assim muito, mas muito mais importante. Ser um lugar onde a possibilidade de falar voltasse a existir, onde os diálogos impossíveis voltassem a ser uma realidade. E por fim, agora queria terminar voltando um pouco a Scylla e a Carídides. Scylla seria agora, no fundo, negociar, aceitar perdas territoriais, aceitar a legitimação parcial da agressão, uma ferida interna, um sentimento de injustiça, uma paz inevitavelmente obscena. Carídides seria agora continuar a guerra sem horizonte, destruição acumulada, exaustão económica, colapso demográfico, risco de escalada, a possibilidade de que, no fim, já nem sequer haveria um navio suficiente para ser salvo. Aliás, a sabedoria brutal de Ciro talvez dissesse: escolhe Scylla. Perde algo concreto, delimitado, insuportável, mas evita o remoinho, aquele que engole tudo. Mas Zelensky não é Ulisses. E a Ucrânia não é uma tripulação mitológica. Zelensky teria de olhar nos olhos para todos aqueles que ficaram para trás. Teria de falar com famílias de mortos, deslocados, soldados, habitantes de territórios ocupados. Teria de explicar que uma decisão tragicamente necessária pode continuar a ser moralmente obscena. E ainda há uma pergunta mais inquietante. E se as concessões territoriais não fecharem a guerra? E se apenas derem tempo ao remoinho para que ele possa regressar ainda mais forte? Para mim, esta é uma objeção que é decisiva, porque uma negociação sem garantias não seria paz, seria um intervalo, seria uma pausa, seria, no fundo, uma passagem mais lenta, por o que Carídides diz. Por isso, qualquer negociação terá de ser acompanhada por 3 elementos fundamentais. Primeiro, garantias vinculativas multilaterais de segurança capazes de dissuadir uma eventual nova invasão. Sem segurança vinculativa, qualquer acordo seria apenas um papel à espera da próxima violação. Em segundo lugar, reconstrução. Reconstrução económica, porque um país destruído, empobrecido e abandonado não vive em paz. Vive numa espécie de pós-guerra permanente. Terceiro e último, a integração europeia. Não apenas como símbolo político, mas como um horizonte institucional. A Ucrânia precisa de saber que os seus sacrifícios, que a sua perda, não é o fim da sua história europeia, mas, pelo contrário, o início de uma nova etapa. Reconstrução e este sentimento coletivo de pertença. Sem isto, negociar seria apenas aceitar Scylla sem evitar Carídides. Estou a pensar numa paz que deve ser encarada com uma certa lucidez
trágica, como algo necessário, urgente, mas, evidentemente, incompleto. Como algo que evita a continuidade desta tragédia e o surgimento de mais tragédias ainda maiores. Como algo que pode impedir a destruição moral, mas não apagar aquela que é a injustiça original. Há pazes que salvam o navio, mas não deixam de ser obscenas, porque obrigam as vítimas a conviver com aquilo que lhes foi tirado pela força. A verdadeira questão não é escolher entre pureza e traição, é construir, digo isto convictamente, uma arquitetura diplomática que permita atravessar o estreito sem transformar a paz numa antecâmara da próxima guerra. Caso contrário, Sila não será uma escolha trágica para salvar o navio. Será apenas uma passagem mais lenta para Caribdis.